Oi, oi, Neide. Tá me ouvindo? Dá um ok se tá me ouvindo, Neide. Minha mãe amada. Deixa eu só fixar aqui o tema. Oi. Vocês estão me ouvindo? Se estiverem me ouvindo, me dá um ok pra saber se o som tá bom. Oi, tudo bem? Quanto tempo? Tô vendo gente aqui que eu não vejo há muito tempo, hein? Ah, que bom que vocês estão me ouvindo. Renato, quanto tempo eu não te vejo. Deixa eu ver se eu consigo fixar o tema. A gente vai aguardar um pouquinho o professor Sidney entrar. Ele já tá verificando a internet, daqui a pouco ele entra. Enquanto isso, eu vou fixando o tema. Sinara, que bom te ver aqui, hein? A gente tá esperando um pouquinho o professor Sidney entrar. Boa noite. Eu vou fixar o tema. Esperar só ele entrar. Boa noite. Deixa eu convidar ele por aqui, ó. Vamos aguardando ele entrar. Boa noite. Boa noite, sua bênção, Sinara. Irmã Sinara. O professor Sidney já deve estar entrando. Vocês esperem um pouquinho, desista não. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui, ó, novamente. Dudinha, tudo bem? O professor Sidney já entrou. A gente já vai começar aqui, eu vou chamar ele. Oi, Olá, Silvia, tudo bem? Motumbá, Xangô abençoe, como vai? Ah, agora tô bem, tô feliz aqui, né, com a sua presença. Eu que Felicidade. agradeço, eu, eu Deixar que lá no agradeço pela Jesus. É, as pessoas já axé, estavam eu que agradeço. aqui. Agora o pessoal está começando a entrar aos pouquinhos. Você sabe que sou estrela, né? Na noite. Várias pessoas daqui
aqui do Rio, me mandaram assim, falaram assim, a gente quer ele aqui no Rio de Janeiro. Eu adoro o Rio de Janeiro, adoro o Rio de Janeiro, eu adoro o Rio de Janeiro. O áudio tá bom? Tá me ouvindo bem, Estou lhe babá? ouvindo, estou lhe ouvindo sim. Você sabe Deixa eu dar uma ajeitada aqui na luz. Melhorou. a gente está disputando com o projeto Saberes Pretos e Descolonidades com o senhor, né? A gente está entrando, como diz, né, com o pé esquerdo, com K, com o coração vital, que é o coração, o pulsar, né? Nada de embranquecimento. Muito saber preto, coisa preta. Vamos empretecer os saberes, né? Estou muito feliz com a sua presença aqui, né? A princípio, né? A gente está também para divulgar o seu livro maravilhoso. Já virou meu livro de cabeceira, né? Que bom, que bom. Eu leio ele, indico, quero usar nas minhas aulas também. É uma epistemologia necessária. Quem não conhece o livro pode comprar, maravilhoso. Tenham esse livro, pessoal da comunidade terreiro. Quem também não é, a gente precisa descolonizar as práticas sociais e institucionais, né, babá? E assim, esse precisamos. É maravilhoso, assim. Sigam também o Paici nas redes sociais, no Instagram também. Professor Paici, chama de professor ou pai, sou eu que escolhe. Fique à vontade, eu amo os dois, o professor e o pai. Eu amo o pai e o professor, fique à vontade. Ah, que bom. Eu queria, assim, fiz um pré-roteirozinho, né? Agradecer quem está aqui, todo mundo que entrou, fiquem com a gente, vai ser muito bom. Outras pessoas vão entrando logo depois. Eu fiz um roteiro para a gente poder fixar o tema, né? Acabei não fixando aqui, mas posso fixar se o pessoal preferir, né? Para a gente ficar mais descontraído, né? Eu pensei que a gente está falando sobre a questão, né? De como é importante descolonizar as práticas sociais e institucionais, né? E isso a partir dos saberes pretos, da nossa epistemologia preta, de terreiro, das famílias, né? De terreiro, famílias quilombolas, né? Famílias quilombo, como o senhor diz nesse livro aqui, né? Feminismo da coleção Feminismos Plurais. Então, assim, eu pensei da gente conversar um pouquinho sobre isso, da importância que o senhor está trazendo, né, para a gente, a necessidade de cada vez mais se incorporar, né, essa epistemologia das comunidades de terreiro. Não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Melhorou, pai? Não estou te ouvindo, parou. Não sei se é o meu telefone. Travou aí para vocês estão me ouvindo? Eu vou sair e entrar de novo. Voltou, pai? Voltou, que louco. Não sei se é a minha internet. Ah, tá. Todo mundo aí tá ouvindo? Se estiver ouvindo, dá um ok aí para mim, para poder ver aqui. Ah, então tá. E aí eu pensei da gente começar a pensar sobre essa psicologia da comunidade tradicional de terreiro, que o senhor traz muito bem nesse livro aqui. Eu já recomendei, todo mundo tem que ter. Somente quem é da comunidade tradicional de terreiro, mas também quem não é. A gente lidar com o público diverso nas instituições sociais, na academia. A gente precisa cada vez descolonizar o pensamento, né? E aí eu queria começar com o Oriki, que o senhor coloca aqui no livro, depois se o senhor pudesse explicar para a gente, né? Está na página 82, está na página 122, que o senhor coloca um Oriki, que é o seguinte, o senhor fala assim, Exu faz o erro virar acerto, e o acerto virar erro. Numa peneira que ele transporta o azeite que compra no mercado. O azeite não escorre dessa estranha vazia. Ele matou um pássaro ontem com a pedra que somente hoje atirou. Se ele se zanga, pisa nessa pedra e ela põe-se a sangrar.
aborrecido, ele senta-se na pele de uma formiga. Sentado, ele, sua cabeça bate no teto. De pé, não atinge nem mesmo a altura do formigueiro. Né? Eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco mais, baseado nessa epistemologia das comunidades tradicionais de terreiro, nessa necessidade de a gente descolonizar as práticas, né, sociais e institucionais, o que o senhor traz com esse aqui tão potente para a gente. Então, o que acontece, né? Quer dizer, você me acompanha, eu tenho pensado que nós precisamos, uma luta antirracista, ela tem dois caminhos a seguir, pelo menos dois caminhos. Então, um caminho é o caminho da naturalização do ser de terreiro, não é? Quer dizer, nós sabemos, não é, que não é natural ser de terreiro no Brasil. Não é natural. Quer dizer, não é natural, mas não é considerado natural ser de terreiro. Não é? Quer dizer, nesse exato momento, aqui no interior de Araçatuba, uma mãe perdeu a guarda da filha porque a filha de 12 anos estava sendo iniciada em Iemanjá. E a raspagem dos cabelos foi interpretada, em alguma medida, como lesão corporal. Mas vejamos, as pessoas não podem cortar o cabelo, pintar o cabelo, fazer desenho no cabelo, descolorir o cabelo, né? Quer dizer, agora, quando isso é, em alguma medida, realizado ritualmente dentro de um terreiro, aí isso passa a ser criminalizado. Então, eu penso que um caminho é o caminho da naturalização das epistemologias do Sul, das epistemologias de encruzilhada, de fresta, de aresta, das epistemologias não brancas, não é? E nós precisamos poder existir, não é? Quer dizer, é importante. Esse problema não é nosso, ele não é nosso. Esse problema não é nosso. O que nós queremos é existir. Então, um ponto, não é, que eu tenho atuado com o meu ativismo, com os meus cursos e com a escrita do livro, você percebe que num determinado momento eu uso o livro para falar de nós. Por quê? Porque as pessoas não sabem nada sobre nós. Porque a nossa existência não é considerada natural. Porque a nossa epistemologia não é considerada natural. Então, sobretudo no terceiro capítulo, eu uso para falar de nós. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que nós precisamos oferecer, não é? Quer dizer, à branquitude, letramento racial. Não somos nós que precisamos de letramento racial. Quem precisa de letramento racial são os racistas. Os racistas que precisam de letramento racial, e também por isso que o meu livro se chama Intolerância Religiosa e não Racismo Religioso, porque o racista, ele não compraria um livro chamado Racismo Religioso, porque o racista não quer assumir o seu crime. Portanto, o racista, ele acredita em intolerância religiosa. E aí eu precisava que o racista compre o livro. Esse livro é para o racista. É o racista que precisa de letramento racial. E aí eu trago esse oriki. Oriki é um tipo de texto, não é? Iorubá, que tem ori, cabeça, não é? E que é uma espécie de louvação, de honraria, de homenagem. Então, é uma homenagem
a cabeça. Então, esse Oriki de Exu, ele homenageia a natureza de Exu. O que esse Oriki nos traz? Não é, quer dizer, veja, não é, quer dizer, ele matou um pássaro ontem, com uma pedra atirada hoje. Ele atirou a pedra hoje e matou um pássaro ontem, antes de atirar a pedra, inclusive. Não é? Imediatamente, o que nós temos? Nós temos uma ruptura da noção de tempo e espaço. Não é? Quer dizer, Exu, ele é literalmente o senhor das possibilidades e o senhor da ruptura tempo e espaço. Veja, o Oriki diz, ele vai ao mercado, ele compra o azeite de dendê e ele carrega o azeite de dendê numa peneira e o azeite de dendê não escorre dessa estranha vasilha. Não é? Sentado, não é? Quer dizer, sentado, quando ele está sentado, a sua cabeça não atinge a altura do fogareiro, não é? Quer dizer, em pé, não é? Quer dizer, então, esse Oriki, ele tem uma série de contradições, mas contradições a partir de qual visão de mundo? Contradições a partir de qual percepção de mundo? Não é? Porque Exu, ele é, de fato, o cruzo. O que é o cruzo? O cruzo é, você tem uma mão única, e o cruzo, o que ele gera? 4 possibilidades, 4 estradas. Você tem uma mão única, e Exu vem e ele nasce do cruzamento. Então, esse Oriki, ele é justamente antidogmático, anti-mão única, anti-epistemologia do norte, anti-padrões hegemônicos, anti-controle, não é? Quer dizer, ele é o Oriki exuístico das possibilidades, não é? Inclusive, aquele Oriki que nós dizemos Exu Maxê Mi, que começa Exu Atá Orixá. Exu Atá Orixá, Exu não é o inimigo dos orixás. Exu é a pedra primordial. Ele é a primeira pedra porque ele nasce do movimento da terra e da água e do encontro da terra com a água, fazendo o primeiro montículo de terra. Então, ele é a pedra primordial. Ele é o primeiro filho da força criadora. Não é criador, é força criadora. Força criadora. E quando lá no final desse Oriki nós dizemos Exu Maxemi, não é Exu não me manipule. É Exu não brinque comigo agora. Eu passo a vez. Brinque com outra pessoa, porque Exu é um brincalhão. Ele provoca por meio das suas brincadeiras. Ele disciplina por meio das suas brincadeiras. Ele agita por meio das suas brincadeiras. Então, eu fiz questão de trazer esse Oriki porque me interessava, para além da conversa sobre racismo religioso, que as pessoas, em alguma medida, nos conhecessem. Não é? Que elas saibam quem nós somos e elas compreendam, não é, que nós podemos existir, mesmo na diferença, nós podemos existir. E o quanto é importante, né? É muito potente esse Oriki, logo como epígrafe do capítulo do seu livro, e assim, o quanto ele traz potência para o povo preto, né? Porque é isso, né? A gente tem existências diversas, pluriexistências.
A gente não vive numa mão única. Quem colocou a gente na mão única, eu costumo falar que é a branquitude, mas eu falo até branquidade, foram os colonizadores. Nós já nascemos rainhas e reis. Nós temos abundância, prosperidade. Então, assim, essa inferioridade, esse apagamento, essa questão de enterrar a nossa cultura e nossas raízes foi feita por eles, porque a gente sempre existiu universalmente. Sempre houve caminhos e possibilidades, né? Eu acho que, assim, é importante tanto, né, na luta antirracista que todos possam entender essa ética preta que o senhor fala, né? E exuística, que a gente tem que retornar ao centro da encruzilhada para poder fazer escolhas, e nós podemos. Somos nós que vamos construir a nossa história, não eles, né? E, assim, isso daí é potência, né? É potência que gera outras possibilidades de existência para além daquela que falaram para a gente que é possível, que a gente sabe que não é verdade, né? Como o senhor fala, esse projeto fracassou. A gente precisa construir novos caminhos, né? E é por isso que eu pedi ao senhor para o senhor abrir esse projeto, porque é isso, é construir novos caminhos, novas práticas, né? Eu venho da área da saúde mental e muitas vezes eu via, né, irmãos e irmãs enterrados. E muitos deles oravam, como vó, não esqueço disso, ela orava na porta de onde eu trabalhava para alguma, ela sabia a reza todo dia. E aí enchiam ela de medicamento para ela não falar aquela reza, e a gente, né, e era uma luta. Falar, isso é cultura, isso é potência, isso é conhecimento, a gente não pode, né, falar o tempo da frase, né? Eu acho que por isso que é necessário a gente cada vez mais enegrecer a academia com os saberes pretos das comunidades de terreiro também. Não só dos movimentos negros, mas também das comunidades de terreiro tradicionais. Além disso, né, assim, a gente está num momento, pai, eu gostaria que o senhor pudesse trazer para a gente uma palavra, né? Que a gente no Rio de Janeiro está num momento muito de ataques, né? Mesmo assim, as casas de axé, as comunidades de terreiro, né? Tem um movimento de algumas pessoas, né? Mas é algo muito, assim, que a gente está se deparando, né, com essas questões cotidianas. Só de 2011 a 2017, aumentou cerca de 59% as queixas das delegacias do Rio, né, em relação ao racismo e também intolerância religiosa, institucionalmente é chamada assim, né? E aí, assim, o senhor só pode trazer, porque eu acho que essa ética que o senhor fala, preta, exuística, ela vai nos trazer força para construir essa agência negra, para poder a gente suportar, né, tantos ataques que estão aí, né, no dia a dia. Então, é importante entender que essa mão única, não é, que nos trouxe até aqui, essa mão única, esse dogma, é resultado do projeto humanista europeu. Não é, quer dizer, o projeto humanista europeu levado a cabo, não é, quer dizer, que teve origem, né, dos séculos XIV ao XVI, ele que decidiu, inclusive, quem era mais humano, menos humano, quem era capaz de fazer ciência e quem não era capaz de fazer ciência, quem poderia existir e quem não poderia, que conhecimentos eram legítimos e também que territórios. Há uma questão no projeto humanista europeu que é a questão territorial, né? Quer dizer, ele decide quais os territórios são considerados civilizados, não é? E nós já sabemos quais territórios ficaram do lado oposto, não é? Inclusive, o projeto humanista europeu, ele serviu de justificativa para a escravização nas Américas, para a escravização de 12 milhões de negros e negras nas Américas, não é? Quer dizer, esse projeto, ele serviu de justificativa para a escravização e para uma série de outras barbáries no mundo todo, não é? Quer dizer, o projeto humanista europeu inventou o Oriente, o projeto humanista europeu inventou o negro, o projeto humanista europeu inventou o que eles chamam de
miserável continente africano, não é? Quer dizer, então nós precisamos entender que muito do que nós vivemos hoje é resultado do colonialismo, não é? Quer dizer, eu concordo bastante com o professor Luiz Rufino quando ele diz que nós vivemos um Estado colonial. Nós vivemos de verdade um Estado colonial. Não é? Quer dizer, nós não vivemos uma democracia, nós vivemos um Estado colonial, não é? Quer dizer, a prova do fracasso tanto do projeto humanista europeu, quanto da branquitude, quanto dos sistemas de crenças hegemônicos, quanto da epistemologia do norte, é o que nós estamos vivendo agora, não é? Quer dizer, como é que uma sociedade que se diz humanista, civilizada, naturaliza mais de 700 mil mortes no mundo todo e 100 mil mortes no Brasil? Quer dizer, isso não me parece humanista e muito menos civilizado, não é? Quer dizer, isso é civilizado, não é? Isso que eles chamam de modernidade fracassou. O que eles chamam de modernidade, e tudo bem, para mim tá bom que seja moderno, fracassou tremendamente, não é? E aí nós precisamos entender que nós precisamos de outras... Não é que nós precisamos de outras formas de pensar. Nós precisamos legitimar outras formas de pensar, porque, na verdade, essas formas já existem, elas já existem. Ninguém está inventando a roda quando eu digo que existe uma ética preta de terreiro, uma ética exuística, uma ética oxunística, uma ética oianística. Eu não estou inventando a roda, não é? Quer dizer, eu só estou dizendo que essa ética foi negligenciada, não é? Quer dizer, foi negligenciada, não é? Quer dizer, que essa ética foi tomada como menor. E nós precisamos agora recuperar essa ética, sobretudo nós, povos e comunidades tradicionais de terreiro, nós precisamos, eu não sei se recuperar, mas nós precisamos repotencializar. Não sei se recuperar, porque essa ética está nas comunidades tradicionais de terreiro, mas nós precisamos, em alguma medida, repotencializar essa ética. E de que ética eu estou falando? Acho que é importante pontuar que ética que eu estou falando. Eu estou falando de uma ética da vida. Eu estou falando de uma ética da banca do mercado que tem dois lados. Quer dizer, quando eu digo a banca do mercado tem dois lados, eu quero dizer que as relações devem ser relações de trocas feitas com equidade, não é? Quer dizer, eu estou falando de uma banca do mercado em que você leva uma galinha e traz 2 quilos de inhame para casa. Eu estou falando de uma ética da negação do consumo e da acumulação pelo simples prazer. Não é? Quer dizer, de uma ética que, inclusive, não nos transforme existências em produto. Eu não preciso ser produto. Eu preciso existir. Eu não preciso atender a um sistema capitalista para que eu também me torne vendável. Não, eu preciso existir. E eu preciso existir na minha totalidade. É dessa ética que eu estou dizendo. Nesse momento, né, você sabe muito bem disso, nós, povos e comunidades tradicionais de terreiro, estamos sofrendo muito. Por quê? Nós somos seres espiritualmente expandidos. Se nós somos seres espiritualmente expandidos, a cada uma dessas 100 mil mortes, nós também morremos um pouco. É dessa ética que eu quero dizer. Eu quero dizer de uma ética da coletividade, de uma ética de Ebé, de uma ética que entende que que a morte, aí é morte, porque, na verdade, o que está acontecendo hoje é morte. O que é morte? Morte é
esta morte provocada pelo genocídio. É uma morte genocida, é uma morte prematura, não é uma morte natural. Porque a morte natural é retorno à massa primordial. Quando nós morremos naturalmente e no dia marcado, nós retornamos à massa primordial. Nós não morremos. Agora, o que nós estamos assistindo hoje, e já assistíamos, né, com negros e negras, né, quer dizer, a gente sempre assistiu e continuamos assistindo agora, quer dizer, os números indicam que quem está morrendo, né, quer dizer, são homens de 25 a 35 anos, analfabetos e semi-analfabetos. Então, o que nós estamos vivendo hoje não é morte, é higienização, é um projeto genocida, é diferente. E isso é a morte como ruptura, quer dizer, a morte provocada, né, como diz Achille Mbembe, é a necropolítica, né? Quer dizer, o Estado, ele decide quem pode viver e quem não pode viver. Não é? Quer dizer, então, essa é a verdadeira morte. Essa é a morte genocida. Então, uma ética da vida, uma ética que valoriza as pluriexistências, uma ética de combate ao que nós chamamos de carrego colonial, é uma ética, não é? Porque, na verdade, isso é um carrego. Carrego é aquela noção de alguma coisa muito pesada para se carregar. Não é? Quer dizer, é um carrego colonial, alguma coisa que lhe é imposta, que lhe é colocada sobre as suas costas. Então, nós precisamos entender que como é que a gente vai, em alguma medida, resistir à morte prematura pelo carrego colonial? Como é que nós vamos resistir? Nós precisamos de um ebó epistemológico. Precisamos de um ebó. Nós precisamos da nossa magia preta. E nós precisamos da nossa ética como magia também, porque a nossa ética também envolve a magia, a nossa ética é magia. Então, como é que a gente vai dar conta, não é, desses movimentos genocidas? Não é? Quer dizer, nós precisamos, em alguma medida, combater, não é? Quer dizer, esse processo de necropolítica, não é? Quer dizer, de uma política feita para higienizar, para matar, para segregar, não é? E uma política que não tem nada de ética, né? Quer dizer, essa ética às avessas. Não tem nada de ética. Não é? Quer dizer, e aí eu quero reiterar que também essa suposta ética do projeto humanista europeu, essa ética da branquitude, essa ética da brancura, fracassou. Ela também fracassou. Não é? Então, nós precisamos nos fortalecer a partir da nossa ética preta. Isso é muito importante, né, professor Pai Sidney, que o senhor fala. E, assim, essa terra, mas a terra, somente o Brasil, essa terra foi alimentada de negro. A riqueza que alimenta a riqueza, e que hoje está de novo, né? E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente consegue resistir? É pelos nossos saberes, pelas tecnologias negras que são criadas, pela força ancestral desse povo, né? Porque a magia preta causa. Porque, né, a existência da diáspora africana, ela se deve muito à nossa ancestralidade, a muita magia, né? Então é isso, o senhor traz a potência, né, para a gente pensar e também a gente partilhar esse conhecimento, porque para não partilhar, a gente não pode, né, ver tantas pessoas sofrendo, partilhar daquilo, pode também construir novas possibilidades de existência. Então, existências realmente que hoje nós somos os ancestrais, né, porque nós somos hoje
os ancestrais de amanhã. Então, a gente precisa plantar para que novas gerações possam colher, né? Assim, minha mãe também, e a Lorixá, ela sempre fala isso. A gente dá, né, essa raiz, ela tem que ser fortalecida. Porque nós somos os futuros ancestrais de amanhã. A gente planta e as futuras gerações vão colher. O que a gente deixa de legado para ela, né? Então, é isso. A gente está num momento realmente que precisa partilhar, né, as nossas tecnologias sempre salvar o nosso povo. Porque os ataques sempre existiram, né? E a gente está de pé. Né? A gente está de pé, está suleando, cada vez mais suleando, sulear muito na academia, na universidade. Os jovens que estão lá, né? A gente precisa ser tronco para aguentar, né? Sustentar as raízes que já foram colocadas, ser tronco para poder irão frutificar também nessa terra, né? Muito importante essa sua fala. A voz está ruim? Vocês estão me ouvindo, gente? Travou? 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 Está me ouvindo, pai? Agora melhorou, melhorou. Se você falar mais perto, melhora. Melhorou? Melhorou? Então, Melhorou. falando que a gente precisa esse tronco para sustentar essa raiz que já foi plantada pela ancestralidade, né? E vai sustentar quem vem pela frente, as futuras gerações, tanto as comunidades tradicionais terrenos, mas também os jovens que estão na universidade, que estão aí. Então, cada vez mais tentando crescer, né? Além disso, pai, assim, uma coisa importante, né, que a gente, assim, queria que eu trouxesse, né? Eu sei que o senhor vem trabalhando um projeto de lives, um projeto de curso, né? Não só com seus filhos, mas com toda a comunidade tradicional de terreiro no Brasil, né? É justamente o que o senhor traz, né? De como é que a gente, né, vai trabalhar nesse mercado, essas trocas, né? Como é que a gente vai construir esses saberes no sentido de trocar, né, esses saberes. Né? Eu queria que o senhor trouxesse um pouco a sua experiência, o que o senhor tem feito, né? Porque tem várias lives, outra live maravilhosa, que o senhor falou sobre a ética preta, né? Terapia X, se eu não me engano, que o senhor falou, né? E assim, eu tenho acompanhado, tenho mandado para o pessoal também acompanhar. A gente precisa, né, nesse momento de tantos ataques, construir forças coletivas, né? O senhor tem um trabalho muito potente. Queria que o senhor falasse um pouquinho também do seu trabalho. Não se remete só ao livro, que eu já mostrei, que todos têm que ter, mas também há um trabalho aí, Hercúleo. O senhor vem, né, todo dia postando, trazendo o pessoal. Né? Queria que o senhor dissesse um pouco o que o senhor está fazendo também, para o pessoal poder conhecer o senhor. Então, Cibele, eu sou professor, não é? Eu sou babalorixá, eu sou professor, eu sou escritor, eu sou ativista e eu acredito muito na educação, não é? Eu acredito muito na educação. Eu acredito na informação, né? Na boa informação e é natural, não é, que depois de 350 anos de apagamento, não é, de silenciamento e 350 anos de escravização, é natural, não é, que a gente tenha sido muito silenciado. Silenciado também, e que a gente, em alguma medida, tenha se silenciado também como medida preventiva, para se proteger. Não é para que a branquitude não se apropriasse da nossa magia preta. Mas mesmo assim ela se apropriou, não é? E nesse exato momento eu estou escrevendo um livro sobre epistemologia e afrosentidos dos 16 Odô principais do jogo de búzios, não é? Você é de Candomblé, sua mãe é Yalorixá como a minha, e eu serei o primeiro negro a escrever um livro sobre isso. Todos os livros que tem sobre o assunto, no Brasil, foram escritos por quem? Brancos. Homens brancos.
Então, nós precisamos começar a falar das nossas coisas. Nós precisamos começar... isso já acontece, não é? Porque as cotas raciais possibilitaram que, em alguma medida, negros e negras entrassem na academia, e eu estava lá nesse momento, e eu vi a academia minimamente, não suficientemente, enegrecer. E esse mínimo tem incomodado tanto, né, que hoje a academia é tão perseguida, não é, pela branquitude. Precisamos dar nome aos bois, precisamos, não vamos ficar passando pano, não é, para um projeto altamente racista. Eu sou procurado semanalmente por negros e negras, não para ser orientador, mas para ser co-orientador. Por que, Cibele? Porque o professor e a professora brancos na academia, eles não falam a língua do aluno e muito menos conhecem a epistemologia do Sul, a epistemologia preta, a ética preta. Eles não conhecem. E muitas vezes esse aluno pesquisador, ele precisa de um apoio para lhe fortalecer. Eu tenho dito que nós negros e negras da academia, nós somos bilíngues, porque nós aprendemos primeiro a língua do branco, não é? E depois que a gente começou a fortalecer a nossa língua. Eu, diferente dos brancos, eu não fui para o terreiro, meu percurso não é academia-terreiro, não. Eu levei o terreiro para a academia. Porque a branquitude vai para a academia, estuda o terreiro e depois ela invade o terreiro, se inicia e começa a virar babalorixá e alorixá. Não! Eu sou filho de alorixá como você e eu levei o terreiro para a academia. Eu levei o terreiro para a academia. Eu me iniciei aos 16 anos de idade. Então, quando eu estava na academia, eu já era de terreiro. O terreiro é o ar que eu respiro. O terreiro é a minha ética. O terreiro é a minha vida. Xangô é o meu Deus, é o único Deus, Senhor e protetor. As pessoas ficam horrorizadas quando eu falo isso, porque elas acham que só tem o Deus dela. Porque quando elas falam assim para mim, todos nós somos filhos de Deus. Eu pergunto, de que Deus você está falando? Não é do meu Deus, porque meu Deus é preto, é gordo, usa brincos de argola, usa trança e solta fogo pelas narinas e imortaliza o trovão no ar. Sabe? Então, eles precisam entender que eu posso adorar o meu Deus, que eu não sou obrigado a adorar o Deus deles. Eu não sou obrigado. Eu nem acredito no Deus deles. Para mim, o Deus deles não passa de um genocida que, inclusive, justificou inúmeras catástrofes, guerras e holocaustos na história da humanidade. Então, na condição de professor, eu penso que nós temos que usar, como estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui agora, Cibele? Nós estamos produzindo documento. Sim. Nós estamos produzindo registro oral. Sim, quando eu entrei na academia, no mestrado, eu tive dificuldade para produzir o meu trabalho acadêmico. Eu tive dificuldade. Sabe por que eu tive dificuldade? Porque a academia não foi feita para mim. Porque a academia não me queria lá. Porque a academia não falava a minha língua. Porque a academia não conhecia a minha episteme preta. Então, eu tive dificuldade. Nós que fazemos os nossos trabalhos numa academia eurocêntrica e branca, nós somos poliglotas. Poliglotas. Porque nós falamos a nossa língua, nós falamos a língua deles. Nós conseguimos sobreviver a um espaço que não foi feito para nós e um espaço no qual, inclusive, não nos queriam. Eu costumo dizer, nós não estamos onde merecíamos, mas não estamos mais onde eles queriam que estivessem. Exatamente. Eu já recebi
ataques dizendo que eu estou falando demais. Falando demais. Veja você a ousadia da branquitude. A vida toda eles falaram o que quiseram, inclusive sobre nós, sobre os povos originários, sobre os povos quilombolas, sobre o Oriente. A vida toda eles disseram o que quiseram. Não, agora quem vai falar somos nós. É importante que falemos. É importante essa partilha que nós estamos tendo aqui, ela é fundamental. Ela é fundamental. Essa sociedade precisa entender que nós somos 56,1. 56,1 de pretos e pardos, negros, né? Negros. Nós somos 56,1 de negros e negras. Portanto, eles calem a boca. Eu digo, cale a boca, cale a boca. Agora quem vai falar somos nós. Então, eu tenho esse... Isso, engraçado que Exu faz o erro virar certo, que em alguma medida isso se potencializou durante a quarentena, não é? Também durante a quarentena tivemos o lançamento do Intolerância Religiosa, que é racismo religioso, e durante a quarentena eu começo Eu já tinha um projeto, que era o projeto Conversa de Terreiro, e nós falaremos por nós, porque eu tenho um instituto em São Paulo, o Ileará, mas ele não atuava tanto assim na rede, não é? Mas, não é? Quer dizer, nós começamos a potencializar esse trabalho de conversa de terreiro. Eu não quero chamar de formação, eu não quero chamar de escola, eu não quero chamar de curso, eu não quero usar os nomes brancos. Esse espaço de conversa de terreiro e de partilha, nós começamos a utilizar. E aí eu criei, né, quer dizer, aos domingos, os Gritos de Encruzilhada, e eu já quero convidá-la para estar lá conosco e falar do seu trabalho, já está convidada aqui. Os Gritos de Encruzilhada, porque eu quero levar mulheres. No começo, só tinha homem, gente, e agora eu quero levar as mulheres, porque as mulheres são a cabaça útera ancestral. E eu começo, não é? Quer dizer, também a divulgar o meu livro, porque se não fosse a quarentena, nesse momento eu estaria viajando o Brasil e o mundo com o lançamento do livro, que é a proposta da Feminismos Plurais, da nossa querida Djamila Ribeiro, e da editora Pollen. E veja, né, quer dizer, eu recebi um convite que eu fui palestrar ebó epistemológico em Harvard. Um grito exuístico de encruzilhada. Agora nós vamos ter uma palestra no MIT e vamos ter uma palestra em Harvard agora. Eu Kai Rodney e Luiz Rufino. Então, nós também precisamos, agora no segundo semestre, eu quero deixar registrado aqui, nós vamos ter um curso, um giro epistemológico antirracista na Faculdade de Educação na Unicamp. Vamos ter uma disciplina na Unicamp, giro epistemológico antirracista, estrito sensu. Estrito sensu. Isso é muito importante, Babá, muito importante para nós. É muito importante, vai fortalecer muito uma rede. Eu quero muito criar uma rede de apoio a pesquisadores e pesquisadoras negros, porque não adianta, a academia não foi feita para nós, a academia é racista, a academia não quer os nossos temas, a academia não acredita na nossa epistemologia, a academia não quer. A academia não quer ser bilíngue. Ela não quer ser epistemologicamente bilíngue. Ela quer falar apenas a língua do projeto humanista europeu. E é isso, né? Eu acho que o senhor fala muito bem, o senhor traz potência. Parabéns, Babá. Conte conosco para poder levar esse projeto a cabo. Porque é isso, a academia nos adoece. E a cura está na nossa tecnologia,
que esses saberes, essa epistemologia de terreiro, é onde a gente deita a nossa cabeça, a gente é acolhido. Quantas vezes eu saí da academia chorando? Só né, aqueles que estão por perto sabem. Mas quem me acolheu foi ler da minha mãe, foi as pessoas de terreiro. Então, assim, é potente, a gente precisa realmente se articular, né, porque a gente não pode adoecer por essa academia que não quer nos ouvir. O axé verbal tem que ser falado, como diz o Nascimento. O axé verbal, vem da festa, tem que ser. Eu tenho que agradecer toda live, mas eu só tenho que agradecer felicidades, assim, agradecer, né, a cidade, porque onde está lá o mar, beijo, me faz um convidado, a travessia, que é potente, que a gente vai falar, e para finalizar, né, eu fico vai contar hoje pra gente, ou cantar uma música, sua voz é linda, né? Então, assim, fique à vontade, ou um aforismo, você né, sempre está passando, está pedindo para a gente lembrar das coisas positivas, memórias boas, se eu puder deixar uma palavra, né, agradecer por Eu quero agradecer muito a possibilidade de partilha, sabe, que representa muito para mim. Eu quero reiterar o convite para que você venha falar sobre o seu trabalho, não é, sobre a sua intervenção epistemológica preta lá no Grito de Encruzilhada. Vamos marcar uma data, e já está convidadíssima. Será um prazer recebê-la. Hoje eu estou na sua casa, aí eu vou retribuir, né, quer dizer, o convite, e você vai retribuir a visita. Eu quero aproveitar para divulgar o curso que está agora. Nós vamos ter uma nova turma intensiva do Epistemologia e Afrosentidos, 16 Odus, por favor. Está lá na minha bio, é só clicar e ver o formulário e todas as informações. Eu quero trazer 2 aforismos primeiro. Um aforismo de Ocaram Meji, que é: atalho não é caminho completo. Atalho não é caminho completo. Então, não adianta, né? Quer dizer, o Brasil é um continente e é muita ingenuidade alguém achar que vai resolver os problemas do Brasil pegando atalhos, como aconteceu no último pleito eleitoral, que nos trouxe aqui, né, nesse momento assustador, né, quer dizer, hoje nós vivemos um verdadeiro show de horrores. Um verdadeiro show de horrores políticos, não são show de horrores brasileiros, porque os brasileiros realmente dão conta, não é? Quer dizer, eles dão conta da sua própria sobrevivência. O outro aforismo é Giobé Meji, que diz: a verdade não tem pressa. Portanto, eu penso que nós encontramos a verdade, não é? Quer dizer, a verdade sobre o Brasil, sobre um Brasil genocida, um Brasil conservador, um Brasil de uma cristãocracia, não é? Um Brasil que desigual, né? Quer dizer, eu costumo dizer que a desigualdade não nasce que nem capim, a desigualdade ela é plantada, não é? Quer dizer, a gente precisa parar de romantizar a desigualdade, não é? Quer dizer, a desigualdade é alguma coisa plantada e cultivada, sobretudo por quem está no poder, não é? E como hoje é sexta-feira, não é? Sexta-feira é o nosso dia de Oxalá. E Oxalá, ele é o ar, Oxalá é a respiração, Oxalá é a leveza, é a fluidez, mas também é a ética, é a disciplina, é a harmonia melódica, é o caminhar lentamente, na certeza de chegar. É disso que se trata, quer dizer, nós vivemos na sociedade da pressa, e pressa tem a ver com medo
rigor, opressão. Não é? Quer dizer, então, aquele caminhar, aquela dança lenta, o Ibi, não é? De Oxalá, ele diz, nós chegaremos. Chegaremos. E é melhor que cheguemos com lentidão. Foi a pressa que nos trouxe até aqui. Foi o desespero que nos trouxe até aqui, nesta conjuntura política. Foi o medo que nos trouxe até aqui. Um medo plantado, regado e potencializado. Portanto, nós precisamos de Oxalá. Nós precisamos da harmonia melódica de Oxalá. Nós precisamos de Ofurufu. Ofurufu. Nós precisamos da respiração compassada, da respiração meditativa, da respiração que alimenta e mantém a vida. Então, eu quero deixar aqui a todos que estão nos acompanhando e a você uma cantiga de Oxalá, de Oxalufã. O Oxalá, não é? Lento, calmo, sereno. Eu furufu doiê airalababa quenhen lejibu ileifa motiwababa ejiborele mojubaô olua é mao atauixê é mao eleticambabá é mao atauixê o fururu doiê airalababa quenhen elejibo ileifa motiwababa ejiborele mojubaô olua é mao atauixê é mao eleficambaba é mao atauixê epa babá, epa babá, epa babá. Bênção, bênção, Pai, bênção a todos, as mais Deus novas. abençoe a sua bênção. Axé. Axé, Pai. Obrigada. Sigam o Babá lá nas redes, tá? No canal do Instagram. Ele tem um canal lá ótimo. Vou encerrar. Obrigada a todos. A gente vai ter um outro projeto, eu vou divulgar. Obrigada a todos.